Olá! Hoje a nossa análise mergulha num campo bem específico, o das terapias de famílias e casais. O interessante, né, é que elas não se definem tanto pelo método, mas pelo campo de atuação mesmo, a dinâmica complexa da família, do casal. É um olhar diferente da terapia individual, fundamental para quem está na psicologia. Exatamente. E, olha, é um campo com uma diversidade interna enorme, viu? A gente vai se basear aqui em fontes que trazem principalmente as abordagens sistêmicas e também as integrativas, para a gente poder entender os fundamentos, como evoluiu as técnicas principais. É tipo desenhar um mapa inicial, né? Certo. Então a missão aqui é desempacotar essas ideias centrais, a história, as ferramentas que formaram essa área. Sempre pensando em como isso ajuda a entender melhor as relações humanas nesses contextos primários, né? Bom, por onde a gente começa essa história? Acho que pelos fundamentos, lá nos anos 40, 50, a grande virada sim foi com a teoria da comunicação humana. A ideia central é impossível não se comunicar. Até o silêncio diz alguma coisa, né? E toda comunicação tem dois níveis: o conteúdo, que é o que se fala, e a relação, que é como se fala e define a interação. Nossa, isso muda tudo. Não é só a palavra dita, mas todo o contexto, a forma. Precisamente. E aí veio a cibernética que deu ferramentas para pensar nisso. A causalidade circular, por exemplo. Esquece essa ideia de achar um único culpado, sabe? Numa família, é um ciclo. Todo mundo influencia todo mundo. E tem a homeostase. Ah, a busca pelo equilíbrio. Isso. A tendência do sistema familiar de manter um certo equilíbrio, mesmo que ele não seja saudável, tá? E a retroalimentação, os feedbacks, tipo o choro que acalma uma briga ou uma discussão que só piora, são mecanismos de autorregulação. Faz muito sentido. E como essas ideias foram para a prática, lá no comecinho? Então, nos anos 50, 60, surgiram os pioneiros. Murray Bowen, por exemplo, falou da diferenciação do self, que é essa capacidade de ser você mesmo dentro da família, sem se misturar demais, nem se isolar totalmente. E também da triangulação. Sabe quando entra uma terceira pessoa para aliviar a tensão entre duas? É isso. Interessante. E Nathan Ackerman, ele também é dessa época, né? Sim, Ackerman focava muito na família como a unidade para diagnóstico e tratamento. Ele foi bem influente. Fundou instituto, revista. E o pessoal de Palo Alto, Bateson, Jackson, eles são sempre citados. Ah, sim. O grupo de Palo Alto foi fundamental. Eles mergulharam na comunicação, no aqui e agora. A visão deles era que o sintoma muitas vezes servia para manter o equilíbrio da família, por mais estranho que parecesse. Daí surgiram modelos como o estratégico, do Haley e da Madenis, muito focado em poder, em tarefas e em mudar a dinâmica ali na hora. E Salvador Minuchin. O modelo estrutural dele parece ter consolidado muita coisa, né? Com certeza. Minuchin deu uma concretude maior a essas ideias sistêmicas. Ele olhava para a estrutura da família, os subsistemas, casal, pais e filhos, irmãos, e as fronteiras entre eles. Se as fronteiras eram muito rígidas, a família era desligada. Se eram muito difusas, emaranhada. Entendi. E ele trabalhava para ajustar isso na terapia. Exato. Ele intervia ativamente na sessão para reorganizar essa estrutura. Os anos 70 foram, assim, os anos dourados dessas abordagens. Mas imagino que não foi só elogio, né? Vieram críticas, mudanças. Sim, sim. Nos anos 80, principalmente, surgiram críticas importantes. O movimento feminista, por exemplo, questionou o poder do terapeuta, a suposta neutralidade. Isso abriu caminho para se valorizar mais o passado, a história da família, as emoções, as crenças que não eram tão foco antes. Aí o genograma, aquele mapa da família, ganhou muita força, para ver padrões que atravessam gerações, sabe? E isso levou a outras formas de pensar a própria terapia, imagino. Levou sim. Aí entra um construtivismo, o construcionismo social, o narrativismo. A ideia básica é que a realidade não é algo fixo lá fora. A gente constrói nossa realidade pela linguagem, pelas histórias que contamos. Então a terapia vira um diálogo, uma colaboração. O terapeuta adota uma postura de não saber, de curiosidade genuína. Para ajudar a família a criar outras histórias, outras narrativas sobre si mesma. Exatamente, como a técnica da externalização do problema, do Michael White. Separar o problema da pessoa. Em vez de dizer, ela é anoréxica,
dizer: a anorexia está tentando dominar a vida dela. Isso muda a perspectiva, né? Permite que a família se una para lutar contra o problema. E essa flexibilidade toda levou os modelos integrativos, que misturam abordagens, algo super comum hoje. Mudando um pouco o foco, e o diagnóstico? Como fica nessa área relacional? É um ponto complexo, não tem um consenso, sabe? Tentaram criar categorias tipo a escala Garf que tinha no DSM, mas não pegou. O mais comum hoje é uma avaliação multidimensional. Olhar a estrutura, a história com o genograma, o ciclo de vida da família, as crenças, a comunicação. É um olhar amplo. E em termos de técnicas mais concretas, o que a gente pode destacar? Bom, Minutinho usava muito a encenação na sessão, para ver a dinâmica acontecendo e poder intervir ali. Ele desafiava a estrutura, as crenças. Já os modelos estratégicos usam o reenquadramento para ajudar a ver o problema de outro ângulo, usam paradoxos, tarefas para casa. As abordagens narrativas vão muito pelas perguntas que abrem possibilidades, pelas cartas terapêuticas. E falando especificamente da terapia de casal, quais são os pontos-chave ali? Olha, um pesquisador muito famoso, o Gottman, identificou padrões que ele chamou de 4 cavaleiros do apocalipse da relação, que são muito destrutivos. A crítica, que ataca a pessoa, o desprezo, a postura defensiva e aquele silêncio que bloqueia tudo, o stonewalling. Um desafio grande é diferenciar o que é do casal e o que é da função de pais, né? As queixas mais comuns giram em torno de comunicação, dinheiro, filhos, sexo, infidelidade. Para a gente ir fechando. Quando essas terapias são mais indicadas e tem pesquisa mostrando que funciona? Sim, são muito indicadas quando as dificuldades são claramente relacionais, né? Conflitos, crises do ciclo vital, problemas de comunicação. As contraindicações seriam casos de violência doméstica ativa ou segredos muito grandes que o membro não quer revelar que inviabilizam um trabalho conjunto. E a pesquisa de eficácia tem crescido bastante. Mostra bons resultados, por exemplo, para transtornos de conduta em adolescentes, abuso de substâncias na família, psicoeducação para doenças graves como esquizofrenia, bipolaridade, também para anorexia. E algumas abordagens específicas, como a terapia focada na emoção para casais, têm bastante evidência. Ufa, que jornada! Deu para ver bem a evolução, né? De modelos mais focados na estrutura e comunicação para abordagens que hoje são mais integrativas, dialógicas, sensíveis à história, ao contexto. Sem dúvida. E para quem está estudando psicologia, entender essas dinâmicas sistêmicas, as interconexões, a força do passado familiar, isso é crucial. Mesmo que se vá atender individualmente, a pessoa sempre faz parte de sistemas relacionais. Isso amplia muito a compreensão. Com certeza. E fica a reflexão, né? Hoje as famílias são tão diversas, monoparentais, recasadas, homoafetivas, tantas configurações diferentes. Como será que essas abordagens que nasceram em outros contextos vão continuar se adaptando para acolher e intervir nessas novas realidades? O que será que vem pela frente nesse campo? É algo para a gente continuar pensando.